Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde eu já atuo há aproximadamente 27 anos. Eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas e OAB. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito e tenho algumas obras editadas pela editora Saraiva. Tenho a satisfação de estar aqui com você hoje para gravar esta super revisão, esta grande revisão que nós estamos fazendo para o exame de ordem, não é? Na verdade, pessoal, hoje nós vamos falar sobre direito penal, não é? De matéria super importante também para a sua prova de OAB. A gente sabe, não é? Você que está aí batalhando para passar no exame de ordem, a gente sabe das dificuldades que você tem enfrentado, não é? A FGV é uma banca excelente, é uma banca excepcional, mas as questões são muito grandes, não é verdade? As questões são grandes, são cansativas, né? Você pega aquelas 80 questões, você chega no final da prova, você está exaurido. A gente sabe disso, né? São questões com enunciados muito grandes, questões que pedem um raciocínio maior, não é verdade? E a gente sabe que você acertando as 40, você vai para a segunda fase, que é o que a gente pretende, que é o que a gente espera, não é, pessoal? Agora, para isso, obviamente, que você precisa de uma preparação. Não é? Claro que vai ter aquele seu colega de faculdade, que você lembra, que nem a caneta levava, né? Faltava, vinha de vez em quando, nem caneta levava, não anotava nada, e aí ele vai passar, muitas vezes no exame de ordem, e ainda vai desdenhar da prova, né? Quantas vezes? Ah, estava fácil, né? E aí ele vai com a cuca fresca e acaba passando. Você vai apavorado, você vai tenso, você vai se cobrando resultados e aí você não consegue muitas vezes passar. Então não faça isso, tá? Não faça isso, não se cobre tanto assim. Cobre-se estudo, cobre-se determinação, cobre-se empenho para o exame de ordem. Agora, resultado vai ser consequência de tudo isso, tá bom, pessoal? Só não passa quem desiste. Não desista, é um sonho que você tem, você fez por merecer, tá? E agora chegou na hora de você mostrar os seus conhecimentos. Então vai para a prova com tranquilidade, cabeça fresca, não é verdade? Vai na tranquilidade, vai com a cabeça fresca, leia bem as questões, não se afobe, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E a nossa ajuda aqui é o que mais a gente quer que você passe efetivamente. A nossa ajuda aqui, eu acredito que vai te servir bastante, tá bom? Nós vamos falar de direito penal, pessoal, então nós vamos gravando por assuntos, não é? Então você vai me ver várias vezes aqui na tela, tá bom? Nós vamos começar com a aplicação da lei penal. Vamos lá? E a gente vai fazer sempre assim. A gente vai mostrar sempre um slide, né? A gente vai lendo junto com você. A ideia é passar de uma maneira rápida. Nós não vamos poder nos aprofundar muito em determinados temas, pessoal, porque aí foge a proposta desse curso rápido, tá bom? Depois, futuramente, nós vamos ter um curso mais estendido e etc. Mas aqui é uma coisa rápida mesmo, só para te dar aquele embasamento rápido, para você lembrar as coisas, para você ir para a próxima prova. Então, lei penal no tempo, lei penal no espaço. Nós chamamos de aplicação da lei penal. Então, você lembra, não é, do princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E aí, nós sabemos que a lei mais benéfica sempre retroage, a lei mais severa nunca retroage. Então aí vem o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, então nós chamamos de novatio legis in melius, né? A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Não é a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, trânsito em julgado para nós não atrapalha em nada, tá? Ah, mas mesmo a sentença transitada em julgado, nós podemos mudar no crime? Podemos, se for para favorecer o réu. É o que diz aí o parágrafo único do artigo 2º. Duas hipóteses nós temos aí, né? O fato não é mais considerado como crime pela nova lei e a nova lei de alguma forma beneficia o agente. Se o fato não é mais considerado crime, pessoal, está lá do outro lado, abolício criminis, não é? Então nós temos abolício criminis, o crime é abolido. E quando a nova lei favorece o réu de alguma forma, nós chamamos essa lei de lex mitior, não é? Ou a gente fala em novatio legis in melius.
termos em latim que você precisa saber. Novatio legis in melius, a nova lei melhora a situação do réu. E a gente fala em lex mitior, né? A lei melhor, a lei que favorece o réu de qualquer modo. Portanto, em caso, está aqui embaixo de lei mais benéfica, ou existe a retroatividade, quando o fato é posterior, né? Aliás, quando ela é posterior ao fato, né? Então ela retroage, tá certo? Ou ela é ultrativa, e aí nós temos o fenômeno da ultratividade, quando ela é anterior. Tá certo, pessoal? Então vamos pensar o seguinte, para não atrapalhá-lo no seu raciocínio. A lei mais benéfica sempre retroage, e a lei mais severa nunca retroage. Tá. Ora, e se eu tiver um fato que não é crime hoje, torna-se crime amanhã? Ah, então nós temos o que nós chamamos de novatio legis impejus. Aí a lei não vai retroagir. Ah, tá. Agora, e se o fato é crime e deixa de ser amanhã? Então aí nós temos a retroatividade. Por quê? Porque trata-se de uma abolitio criminis. O fato foi abolido. O crime foi abolido, na verdade. Certo? E se a lei nova melhora a situação do réu? Então nós chamamos de novatio legis in melius. Se ela melhora, ela vai retroagir. E se ela piora a situação do réu? Então nós falamos em novatio legis impejus, ela não vai retroagir. Tá, pessoal? Quem é competente para aplicar a lei nova mais benéfica? O juiz das execuções criminais. Tá bom? Isso está na súmula 611 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 66, inciso 1º da Lei de Execução Penal. Vamos seguir. O que é ultraatividade, esse fenômeno que nós chamamos de ultraatividade? É a aplicação de uma lei mais benéfica que tem eficácia mesmo depois de cessada a sua vigência. Ocorre quando a lei nova, que revoga a anterior, passa a reger o fato de uma forma mais severa. Tá bom? Ultraatividade e retroatividade são qualidades que a lei mais benéfica possui, mais benigna, tanto faz benigna ou benéfica. Qualidades que são denominadas de extraatividade. Então, a lei nova mais benéfica, ela é retroativa ou ultraativa. Tá bom, pessoal? Tudo bem? E as leis excepcionais e temporárias, hein? Isso sempre cai na OAB. Eles gostam porque é uma exceção à regra, tá? As leis excepcionais, pessoal, já eu vou conceituar para vocês à luz do que está escrito no artigo 3º. As leis excepcionais são aquelas feitas para viger numa situação de excepcionalidade. E as leis temporárias são aquelas feitas para viger num determinado tempo. Pode parecer óbvio o conceito, mas é exatamente isso. E o artigo 3º diz, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, pessoal, a lei excepcional e a lei temporária são duas exceções àquelas regras que nós falamos da retroatividade benéfica, tá bom? Então, tudo que for praticado durante o período de uma lei temporária ou de uma lei excepcional será julgado de acordo com a lei temporária e com a lei excepcional. Tá certo? Então, guarde bem o artigo 3º, porque a OAB gosta muito e sempre pergunta, tá bom? Então, só aí agora para a gente conceituar e ficar mais claro para você, as leis penais temporárias são aquelas que possuem vigência previamente fixada pelo legislador e as leis excepcionais são aquelas promulgadas em casos de calamidade pública, guerras, revoluções, cataclismos, epidemias, etc. E elas vigem enquanto durar a situação de anormalidade. Tá certo? Vamos falar de territorialidade? Vamos falar um pouquinho agora de lugar? Então, vamos falar de lei penal no espaço agora, pessoal. Então, você vai ter que pegar o artigo 5º e memorizá-lo todinho. Todinho, não tem acordo. Na prova da OAB, você precisa saber o artigo 5º todo, tá bom? Inclusive os seus parágrafos. O caput diz assim, aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, nós chamamos esse princípio de princípio da territorialidade temperada. Por que esse artigo 5º adotou o princípio da territorialidade temperada? Por que ela é temperada? Justamente porque esta territorialidade, pessoal, não é absoluta. Justamente porque ela diz, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional
ao crime cometido no território nacional. É o princípio da territorialidade temperada. Tá certo? Então guarde isso. Agora, parágrafo 1º, né? Vamos falar de aeronaves e embarcações, que isso aí também a OAB gosta, né? Parágrafo 1º, para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então aí você soluciona qualquer questão que a OAB venha dizendo o seguinte: fulano cometeu um crime dentro de uma aeronave brasileira, estava sobrevoando o território internacional e etc. A partir dos parágrafos 1º e 2º do Código Penal você responde esse tipo de questão, porque o 2º vem e fala agora, complementando o parágrafo 1º, que é também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas aeronaves em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas, as embarcações, em porto ou mar territorial do Brasil. Tá? Então vamos lá ver a observação aqui. Quanto aos navios estrangeiros em águas territoriais brasileiras, desde que públicos, não são considerados parte do nosso território. Sim, então vem lá um navio da Marinha Americana no nosso território, ele não é considerado território brasileiro. Agora, se vem um navio estrangeiro de natureza privada, aí vai se submeter ao nosso território, tá certo? Às leis do nosso território. Então, um navio português está lá no Porto de Santos. Vamos aplicar a lei brasileira. Por quê? Porque ele é um navio de propriedade privada. Agora, se vem um navio americano, da Marinha Americana, está em águas territoriais brasileiras, aí sim, o problema é deles. O que acontecer lá dentro aplica-se a lei americana. Tá certo, pessoal? Então, eu pus aqui disso. Os crimes nele cometidos devem ser julgados de acordo com a lei da bandeira que ostentam, nas embarcações privadas. Tá bom? Se, entretanto, são de natureza privada, aplica-se a nossa lei. Então, vamos lá. Quanto aos navios estrangeiros em águas territoriais brasileiras, desde que públicos, não são considerados parte do nosso território. Em face disso, os crimes nele cometidos devem ser julgados de acordo com a lei da bandeira que ostentam. Tá bom? Então, de natureza pública. Eu falei privada agora há pouco, não, de natureza pública. Então, pessoal, é basicamente o seguinte. Imagine, vamos dar um exemplo de avião, para não ter problema nenhum, né? Depois a gente fala de navio. Então imaginem, o avião da Força Aérea Americana pousou no Brasil. Ele é considerado território de lá, dos Estados Unidos. Então, dentro desta aeronave, vamos supor, a aeronave do presidente americano, né? O Força Aérea One, pousou no Brasil. O que acontecer lá dentro, nós não vamos nos imiscuir. Por quê? Porque lá é território deles. A mesma coisa que o nosso avião presidencial, também em pouso em qualquer lugar ou em voo em qualquer lugar do mundo, é nosso território. Agora, se for uma embarcação ou aeronave de natureza privada, então um avião da American Airlines, é uma empresa americana, vem para o Brasil, aqui vai se submeter às regras da nossa territorialidade. Da mesma forma que se o avião da TAM ou da Gol aqui do Brasil forem para os Estados Unidos, lá vão se submeter à lei americana. Tá certo? Então, basicamente é isso que os parágrafos 1º e 2º falam. Dê uma lidinha bem tranquila nesses dois parágrafos e na prova da OAB, pense bem se a aeronave é pública ou é privada, tá bom? E onde ela está, se ela está no território brasileiro ou se eventualmente ela está em águas internacionais. Não tem mistério aí, tá bom, pessoal? Com relação ao lugar do crime, vamos para o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, o Código Penal adotou a teoria mista ou da ubiquidade. O lugar do crime é tanto da conduta quanto o lugar do resultado, tá bom? Então, que teoria o Brasil adotou com relação ao tempo? Não é? É a teoria da atividade, não é verdade? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Artigo 4º. E no artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, o Código Penal adotou a teoria mista ou da ubiquidade.
Certinho, pessoal? E aí, portanto, nós vamos parando por aqui, né? A gente vai deixar agora a teoria do crime para continuar no próximo módulo. Aplicação da lei penal, vamos fechando por aqui. E eu espero que você tenha entendido. O que é que você vai fazer? Você vai pegar toda essa parte inicial do Código Penal e você vai dar uma boa lida, tá? Eu te aconselho, inclusive, pegar do artigo 1º, tá, pessoal? Até o artigo 12, porque até o 12 tem algumas regrinhas ainda que não deu tempo da gente ver aqui, mas como se trata apenas de uma revisão, não é, eu digo apenas, é importantíssima essa revisão, mas eu digo, uma revisão rápida, não dá para nós nos aprofundarmos em determinados temas, tá bom? Mas eu queria que você lesse do artigo 1º até o artigo 12 com bastante atenção. Nós vamos prosseguir, aí você vai me ver várias vezes ainda aqui falando de direito penal. Vamos ficando por aqui, nos vemos numa outra oportunidade. Obrigado pela atenção.